Irmãos queridos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fez um pedido de oração à igreja. Ele escreveu e disse: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Ele pediu à igreja que orasse para que Deus colocasse na boca dele as palavras santas. Eu queria te dar alguns segundos para você orar por mim, para Deus colocar na minha boca a palavra nesta noite. Por favor, vamos orar. Sim, Senhor, ouve a oração da Tua igreja nesta hora. Abençoa o Teu povo nesta noite, fala conosco, usa o Teu servo para a glória do Teu nome e para o progresso do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho falado com vocês esses últimos domingos sobre as últimas coisas. Eu vou fazer um comentário inicial e depois eu vou ler o texto que servirá de base. Apenas mantenha-se atento ao que você vai ouvir nesta noite. Tem um pastor presbiteriano, um ministro, ex-ministro presbiteriano, que já foi muito requisitado para congressos, seminários. E hoje, esse ex-ministro presbiteriano declara-se ateu. Ele é escritor, poeta, psicanalista. E esses dias eu estava lendo um livreto dele, que tem como título Demônios e Pecados. E ele tem uma forma lírica de escrever e de expor os seus pensamentos sobre questões ligadas à fé. E ele fala com muita poesia sobre essas questões ligadas à espiritualidade, que é um tema que ele desenvolve muito na sua literatura. Então, só como exemplo, ele diz que ele não tem saudade de Deus, porque ele conheceu bem a Deus. Diz que o Deus que ele conheceu, ele não gostou muito, é muito severo. E que ele prefere o Jesus menino. Jesus menino. Porque esse é cheio de doçura, de poesia e de arte. Mas o Deus adulto, palavras textuais, é muito chato. Ex-ministro presbiteriano. Os mais antigos aqui sabem de quem estou falando. E ele escreveu um livreto sobre demônios e pecados. Ele é psicanalista. E ele diz que demônios são entidades que nos possuem
E começa a descrever algumas dessas entidades que nos possuem, que nos afetam, que nos enfermam, que nos adoecem, nos afligem. E só como exemplo, ele fala um demônio, é o demônio chamado medo. Medo. Que quando vem, altera os nossos humores, altera a química do nosso corpo, e vai descrevendo os efeitos desse demônio chamado medo. E então fala de vários demônios que estão ligados à natureza humana, como sendo os nossos demônios. E os pecados, ele então abre um outro capítulo do livreto e fala sobre os chamados pecados capitais: ira, a gula, o orgulho, e vai descrevendo como pecados. Mas os demônios são esses sintomas naturais que ele chamou de entidades que nos afligem. Ora, teologicamente, ao longo das décadas, houve muitas polêmicas envolvendo essa questão. Polêmicas que iam desde uma negação total dessa realidade, da angeologia, o seu escape e a demonologia, negação total, não existe demônio, até o outro extremo, em que tudo é explicado pela ação demoníaca, como se houvesse apenas duas forças, dois agentes sobre a face da terra, ou Deus ou o diabo. Mas há um terceiro, a carne, o homem, ou como queiram, mais um ainda, a carne e o mundo, o sistema. O certo é que, ainda hoje, 2009, nós encontramos esses grupos presentes entre nós. Os que demonizam tudo, identificam e classificam as ações negativas, prejudiciais, as ingerências, as opressões, como sendo apenas uma ação do inferno. Tudo é demônio. E encontramos aqueles que todas as coisas passam pelo campo natural, que ignoram totalmente a ação maligna. Eu quero dizer para você nesta noite, também você que acompanha pela internet, os demônios não são os fantasmas da nossa alma. Demônios, segundo a Bíblia, são seres, são entes, são entidades morais. São seres espirituais caídos, tão reais quanto eu que falo com vocês nesta noite. Só que invisíveis, mas reais. O Senhor Jesus, em seu ministério, lidou com os demônios, expulsando-os, disciplinando-os e dando ordens a eles. Explicou para os seus discípulos sobre a ação maligna, como acontece, por que acontece e como nós lidarmos com isso. É muito claro na Escritura. São seres.
O apóstolo Paulo escreveu às igrejas e também explicou como que esses demônios agem, quem eles são, como se organizam. E ele diz aos Efésios que existe uma hierarquia que ele chamou de principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal que agem nas regiões celestes. Advertiu a igreja no sentido de que eles ficassem espertos e não ignorassem os desígnios de Satanás. Todos os apóstolos falaram sobre a questão da ação maligna e como deveríamos confrontá-las ou resisti-las, porque elas estão em toda parte. Disse que Satanás com os seus anjos estão ao nosso derredor, esperando a oportunidade para nos alcançar. Não é conversa. Não é uma figura. Não é uma parábola. É uma realidade muito mais clara do que essa luz que nos ilumina nesta noite. Não podemos ignorar os seus desígnios. Eu tenho falado recentemente sobre as questões do fim. E nesta noite eu quero considerar a respeito do iníquo, ou a manifestação do iníquo, que será bem pouco antes da volta de Jesus. Mas eu quero ler com vocês, antes disso, alguns textos para você entender quem é Satanás e qual é o propósito dele desde sempre. Primeiro eu quero conferir com vocês a profecia de Isaías. Isaías capítulo 14. Abra a sua Bíblia e ponha os seus olhos no texto que eu vou ler. Isaías capítulo 14, do verso 12 em diante. Por favor, acompanhe com toda a atenção que você puder dar. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitas as nações. Tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Agora passe algumas páginas. Vamos à profecia de Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, a partir do verso 11, que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci.
Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Essas duas profecias, embora falem de reinos e de pessoas, mas elas também fazem alusão ao pecado de Satanás, que foi o pecado da soberba. A soberba que derrubou Lúcifer. E as duas passagens revelam um único propósito: assentar-se no lugar de Deus, ser semelhante ao Altíssimo, atrair para si a adoração que pertence somente a Deus. Existe uma parte da profecia, aliás, da teologia, se é que se pode chamar de teologia, dos Mormons, que procuram explicar a divindade. E eles dizem, em um dos seus livros, na profecia de um dos seus profetas máximos, que Lúcifer era irmão gêmeo de Jesus, e que ambos permaneciam no Monte Santo de Deus. E Deus resolveu escolher Jesus para redimir a humanidade e não a Lúcifer, razão porque ele se rebelou contra Deus. E é uma história complexa, muitos detalhes, mas o cerne da rebelião de Lúcifer foi isso, a não escolha dele e sim de Jesus para vir ao mundo. O certo é que em toda a história da humanidade, a ação de Satanás é sempre, entre aspas, na direção de Deus, usando as coisas de Deus, usando como matéria-prima do seu trabalho as coisas de Deus, manipulando e torcendo a palavra de Deus para se aproximar dos santos, para enganar aqueles dos quais ele não tem posse. O tempo inteiro é assim. As primeiras palavras de Lúcifer ou de Satanás, nas páginas da Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo 3, é usando a palavra de Deus. Primeira fala, primeira referência a Satanás, é quando ele se aproxima de Eva e pergunta, e diz assim, faz uma pergunta. Primeira frase: não é assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim? Se aproximou da raça humana, na pessoa de Eva, e usou a palavra de Deus, de forma torcida ou distorcida, para ludibriar, para enganar. Foi a primeira aparição, primeira manifestação, primeiro contato de Satanás com a raça humana, usando a palavra de Deus. De lá para cá, sempre é usado o mesmo estratagema. Quando Lúcifer, cujo nome significa realmente anjo de luz,
apareceu no deserto da Judéia para tentar a Jesus, ele revela a mesma estratégia, não mudou nada. Se aproximou de Jesus e lhe disse, usando a palavra de Deus: lança-te do pináculo do templo, porque está escrito. Usou a Bíblia, o livro dos Salmos. Aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem, para que não tropeces em alguma pedra. Usou o livro dos Salmos para enganar. Mas Jesus é Deus. E usando a mesma escritura, repreendeu a Satanás. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, revela para nós que a estratégia de Satanás é mesmo, sempre, usar o evangelho para enganar, se possível, os eleitos e os mais criteriosos. Quando Paulo revela, falei isso de manhã, que ele se transforma em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça. O Senhor Jesus, advertindo os seus discípulos, no capítulo 24 do Evangelho que Mateus escreveu, disse que, vede que não vos enganem, vede que vos tenho predito, porque ele se levantará para enganar, se possível, os próprios eleitos, com artimanhas e sinais do engano, para ludibriar. E preste atenção nisso, sabe qual é a estratégia definida dele? Notem isto. É fazer com que as ações elaboradas no inferno se pareçam tanto com o Evangelho, se pareçam tanto com as coisas de Deus, tenham tal aparência de piedade, que confundam até mesmo aqueles que estão ligados nas coisas de Deus, se possível, os próprios eleitos. É por isso que ele ruge como leão, poderia ser um outro animal, tão violento, tão agressivo, tão poderoso quanto um leão. Mas por que o leão? Porque Satanás vive para enganar. Ele sabe que Jesus é o leão da tribo de Judá. No livro do Apocalipse, existem 4 cavaleiros que vêm para destruir. E lá no capítulo 19, aparece um outro cavaleiro, montado num cavalo branco, escrito na coxa, vencendo e para vencer. E ele vem glorificado, é o Senhor Jesus. Mas aquele outro cavaleiro não é não. É Satanás disfarçado para enganar a igreja. Ele vem para enganar a igreja travestido de evangelho. Notem que o que ele vai fazer para enganar a igreja não é levantar pequenos altares de pequenos demônios. Nos últimos tempos, no apagar das luzes, ou o tempo em que estamos vivendo, ele não vai mandar pelo mundo inteiro várias imagens de Satanás e dos seus súditos. Não. Ele levantará falsos cristos. Porque ninguém seguiria o diabo, ninguém seguiria o demônio, senão aqueles que já estão possuídos por ele. Mas ele quer agora angariar a confiança, atrair a adoração daqueles que pertencem a Deus. E a quem nós seguiríamos, senão a Jesus? O que é que poderia nos atrair, ou atrair os chamados cristãos ou evangélicos, senão a palavra de Deus,
coisas ligadas à igreja, ligadas à fé ou à espiritualidade, ou coisas ligadas à bênçãos espirituais, palavra de Deus, a Bíblia, cânticos sagrados, coisas ligadas à fé. Isso nos atrairia. E essa é a estratégia de Satanás para nos desviar do caminho santo de Deus. Agora eu quero ler o texto onde vou basear alguns pontos da reflexão desta noite. Abra, por favor. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Fica antes de Timóteo e logo depois de Colossenses. Não sei se ajudei ou não deu em nada, mas... Segunda de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou ler pausadamente capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 12. Acompanhe aí, por favor. Irmãos, desculpem, não é do verso... Eu vou ler o capítulo 1, a partir do verso de número 5. Até o capítulo 2, verso 12. É isso. Então, capítulo 1, verso 5, diz assim: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê a paga, tribulação, aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo,
a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Notem que o homem da perdição, ou o homem da iniquidade, o filho da perdição, não é o próprio Satanás. É alguém, algo que vem no poder dele. E segundo os teólogos reformados, não se trata de uma pessoa, mas de um poder instituído, constituído, que pode, sim, estar representado em alguém. Vou dar só um exemplo, como alguns acreditam ser o papado, pelo que ele representa na face da terra e arrasta multidões. A controvérsia se dá no seguinte sentido. Bom, se é o Papa, ou o papado, o poder que representa essa religião, então esse poder estaria, de certa forma, limitado, uma vez que a Igreja Católica, ou o catolicismo histórico, já não é a religião mais populosa, digamos assim. As religiões orientais crescem aos borbotões, aos milhares e aos milhões. Então não seria uma pessoa, mas um poder representado. O certo, notem, é que o texto aqui lido diz que Jesus não virá antes que se manifeste, primeiro, a apostasia. E segundo, que seja revelado o homem da perdição, ou o filho da perdição, ou o homem da iniquidade. Se você notou pelo contexto, a apostasia se dará no campo mais religioso possível, uma vez que as ações de Satanás serão sempre no sentido de enganar. Então ele levantará falsos cristos, que atrairá uma multidão de falsos cristãos, que desenvolverão uma falsa espiritualidade, uma fé num falso Deus. Esse é o campo da apostasia. Uma fé destituída de verdade, que é o que é chamado de a operação do erro, que é a mesma escritura, distorcida em seu conteúdo, diluindo as verdades do Santo Evangelho, como eu acabei de ler aqui, para que através desse erro eles deem crédito à mentira, mentira pela qual eles serão julgados. Sabem o que é isso? Será multiplicado, potencializado o número dos evangélicos, mas não necessariamente o número dos eleitos.
a espiritualidade no tempo do fim será um tema popular, mas totalmente diluída, rateada, que o apóstolo Paulo chamou de aqueles que têm forma de piedade, mas sem o conteúdo. Paulo falou isso a Timóteo. Será que nós não já estamos vendo isto? Com tantos conhecidos chamados evangélicos, cristãos, sem qualquer compromisso com Deus e a sua palavra? Será que nós não já estamos com os dois pés dentro do tempo da apostasia? E uma coisa para vocês pensarem comigo: quem são esses ministros de justiça que se levantarão em nome de Deus, pregando em nome de Deus, usando a palavra de Deus, para enganar, se possível, os próprios eleitos, usando a palavra de Deus? Eles não já estão entre nós? Notem que eles não causarão escândalo blasfemando contra Deus, mas procurarão atrair, assentar-se no lugar da congregação, para atrair adoração para Satanás. Se você não sabe, a Europa protestante, desde o século passado, tombou no secularismo, no liberalismo teológico, doutrinário, no esfriamento de fé, desviou-se totalmente do caminho, relativizou a palavra, e hoje é um campo ateu. Agora, notem isto. Assim como no Brasil, quem nasce, já nasce católico, entre aspas, grosso modo falando. Na Europa protestante, você ofende Você pode ofender alguém dizendo que eles apostataram da fé. Eles não aceitam isso. Eles continuam protestantes, nominais. Mas os templos foram doados, negociados, e se transformaram em mesquitas. Os muçulmanos invadiram as escolas. Templos que antes receberam grandes sinais de Deus em avivamento. Alguns estão fechados, outros celebram cultos com gatos pingados. E há uma igreja, um remanescente fiel, muito pequeno e inexpressivo, porque em todo o tempo, mesmo em tempo de apostasia, Deus sempre reservou os seus santos. Elias estava numa caverna, deprimido, achando que estava sozinho, que todos abandonaram, que todos tinham deixado a fé, que não tinha mais ninguém, só tinha restado ele. E Deus disse para Elias: Elias, ainda existem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Em todas as eras, Deus tem esses 7.000 que não dobram os joelhos. Será assim até o fim. Mas não se encantem com as multidões, porque nunca foi assim. Se você abrir o Evangelho de João, capítulo 6, capítulos 5 e 6, você vai encontrar as multidões seguindo a Jesus, empolgadas. E quando Jesus apertou e espremeu, ficaram só os 12. E Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem se retirar? Eles ficaram calados e Pedro então falou em nome deles: para quem iremos nós?
se só tu tens a palavra da vida eterna. Não se encantem com as multidões, com templos cheios, com declarações de fé, com sinais, com prodígios, coisas espantosas que estão acontecendo e irão acontecer em nome da fé. Peça a Deus discernimento. Discernimento. Porque Satanás virá com grande poder, usando os seus ministros para, através de sinais e prodígios, enganar a muitos, dizendo: eis aqui o Cristo, ei-lo ali, não saiais. Diz a palavra do Senhor. Eu quero dizer para você nesta noite, que quem vai dar firmeza e baliza a nossa vida é a Escritura Sagrada, e não cultos de poder da profetisa tal, do profeta tal, culto de poder em tal lugar, nada disso. Quem vai nos manter firmes até que o Senhor volte é a sua palavra. Porque a palavra de Deus não muda. E se preparem. Eu escolhi esse tema para, durante esse mês, falar com a igreja, divertir a igreja, ministrar a igreja, porque eu sei que muitos estão desapercebidos. E a igreja precisa despertar para a vinda do Senhor. Os sinais já estão entre nós. Nós já estamos vivendo o tempo do fim com as suas marcas. A apostasia já está entre nós. Como eu disse, vou repetir para ficar bem gravado em sua mente. A apostasia não se dará com templos vazios, mas com templos cheios de gente correndo atrás de sucesso. Negociando e mercadejando a palavra de Deus, mas templos cheios em nome da fé. Nós já estamos vivendo isto. E cada vez mais fica no meu ouvido como um eco, cada vez mais firme. Por que que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque muitos negociarão, muitos se deixarão comprar. Pelo apelo deste século, e serão enganados pela operação do erro. Se vocês prestarem atenção, a religião está na moda. Eu vou colocar 40 anos atrás. 40, que não é nada. Vou colocar só 40, que é a minha idade e mais uma besteirinha. "40 anos atrás, eu pergunto a vocês, quantos programas de rádio e de televisão nós tínhamos evangélicos? Ou programas evangélicos na televisão e no rádio? 40 anos atrás, lembra aí? Uma mão é muito para contar. Eu era garoto, eu lembro daqueles programas do Rex Humbard. Aquela pregação inflamada e tal. Eu lembro, eu era garoto. Na minha adolescência, eu ouvia falar do programa aqui na Bahia. Como é que é o nome? Grande Momento. Agora hoje, na madrugada, você só tem programas evangélicos. Durante o dia,
em vários canais, em vários momentos. Programas religiosos. E mesmo que não seja um programa religioso, há sempre um espaço para uma oração, uma reflexão. A religião está na moda. E isso vai se desenvolver cada vez mais. Mas de uma forma diluída, sem exigências morais e sem o verdadeiro conteúdo do Evangelho. Eu ouvia esses dias aí um testemunho, era uma sessão de testemunhos na televisão sobre umas bênçãos recebidas. A minha vontade, sabe qual era? De verdade. Era gravar, selecionar alguns desses testemunhos, gravar e projetar aqui. Mas por questão ética eu não posso fazer isso. Mas só eu falando você já sabe o que é, vale a pena eu apenas comentar. Eu fiquei uns 20 minutos ouvindo essa sessão de testemunhos. As pessoas só testemunham que por causa de Deus ganharam isso, receberam aquilo, conquistaram aquilo outro. Morava em tal lugar, passou a morar em outro lugar. Mudou o seu status. Você não ouve ninguém dizendo, eu era pecador, estava caminhando para o inferno, e a graça de Deus me alcançou, e hoje eu sou uma nova criatura. Abandonei a velha vida, e hoje eu sou um servo ou uma serva de Deus para testemunhar que o Senhor é reto. Eu desafio você a ouvir um testemunho desse. Porque esse é o testemunho de quem foi alcançado pelo Evangelho. Eu era cego e agora vejo. Então a religião está na moda, vai crescer ainda mais, aquele lago vai ficar super extenso, cada vez mais extenso e cada vez mais raso. Como disse Paulo, forma de piedade, mas sem o poder. E nós precisamos pedir a Deus discernimento espiritual, para percebermos as ciladas, as estratégias de Satanás, porque Satanás vai querer me enganar, vai querer enganar você. E nós somos, por natureza, muito influenciáveis. A gente diz amém por pouca coisa. A gente ouve um testemunho, ou então uma notícia, e a gente já se envolve emocionalmente, e se a gente começa a colocar um pé atrás, já somos taxados de incrédulos. Mas a Escritura diz que o crente deve julgar todas as coisas, reter somente o que é bom, e julgar as profecias e o espírito do profeta. Não é pecado, não. É discernimento de espírito e o julgamento dos santos. Então fica aqui mais esse testemunho. Domingo que vem nós vamos caminhar um pouco mais. Fique esperto, fique atento, porque nós já estamos na antessala do Apocalipse. Não tenham medo de nada, porque Deus está conosco. Não tema a fúria do inimigo que vai se levantar com todo ardil, e vem mesmo, mas como diz o texto sagrado, preste atenção nisso, diz que ele virá com poder e sinais de mentira por causa dos que se perdem, dos que perecem, não por causa dos santos. Até porque Satanás, com toda a sua fúria, não tem autoridade para tocar nos santos. Nós somos guardados pelo Senhor. Agora, a água onde a gente está, ela será abunzada. O mundo conturbado, ele mexerá com nossa estrutura, mas Deus nos manterá firmes, creia nisso. Mas tudo isso, quando começar a acontecer, não fique com medo, não. Faça o que diz a palavra. Quando essas coisas começarem a acontecer, ergam os olhos e glorifiquem ao Pai, porque a vossa redenção está mais perto do que antes. Então não tomem por motivo de medo. Pelo contrário, quando identificar essas coisas, digam, o Senhor está voltando para me buscar. Seja motivo de alegria para a sua vida. Mas não fique bobão, todo abestalhado, com tudo que aparece, com os sinais, porque os sinais virão em nome de Deus.
com aparência de bênção, mas julgue na palavra do Senhor. Porque Satanás vai usar esses negócios para tentar nos desviar. Fique firme na palavra. Firme na palavra, porque Deus virá buscar um povo santo para Ele.